Olá! Estamos avançando no livro de Provérbios, sendo edificados, sendo instruídos, sendo aconselhados, mas sobretudo, certamente, a cada leitura do livro de Provérbios, estamos sendo acrescentados em sabedoria. A sabedoria nos diferencia de quem se move pelas suas emoções. A sabedoria, ela nos traz discernimento para escolher, discernimento para decidir, ela nos traz discernimento dos ambientes que frequentamos, ela nos traz discernimento de pessoas com quem convivemos ou com quem falamos, e aí filtramos o que falamos. É a sabedoria que nos traz esse entendimento de que nós não nos movemos pelo que nós sentimos, porque nós não somos aquilo que nós sentimos, nós somos aquilo que nós cremos. E se você está aqui nesse vídeo acompanhando o canal, é porque você crê num Deus que é o autor da sua história, que conhece os seus dias antes mesmo de você nascer e que tem as palavras de vida eterna neste livro. Bom, sem muitas delongas, vamos seguir para a leitura. Foca esse tempo, porque tudo aquilo que a gente foca expande, então dedica o seu tempo e o seu foco aqui nesta leitura. Pega a sua Bíblia, papel, caneta, aquele marca-texto, para depois você, ao longo do tempo, revisitar aquilo que te fez refletir, que chamou sua atenção. Nós faremos então a leitura do capítulo 6 do livro de Provérbios. Tudo pronto por aí? Vamos em frente. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Provérbios 6 nos traz várias advertências. Dos versos 1 ao 5, a advertência é contra o servir de fiador. As condições de empréstimos daquela época em que foi escrito o livro de Provérbios não são as mesmas de hoje. Mas ser fiador sempre é se colocar numa situação de risco, que dependendo do valor que está em jogo, pode levar a grandes prejuízos financeiros, quiçá uma falência. Por isso, é importante pensar, calcular, antes de prestar essa ajuda. A partir do verso 6 até o verso 11, a advertência é contra a preguiça e o autor escreve: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, no tempo da colheita ajunta seu mantimento. O preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. A ilustração da formiga é bastante apropriada e muito rica. Ela sabe muito bem que no inverno não conseguirá reunir alimentos. Então, por isso, obedece à natureza e sai em grupo, e cada uma faz a sua parte carregando a sua provisão. Ao homem, o Deus Criador deu o livre-arbítrio. Entretanto, temos dificuldades em lidar com essa liberdade para assumir responsabilidade do nosso sustento. Vemos que algumas pessoas deixam seu próprio sustento como responsabilidade de terceiros. Claro que há situações que dificultam e condições que até mesmo impossibilitam alguém de trabalhar e gerar a sua própria renda. Mas nós estamos falando aqui da advertência contra a preguiça. É como se existisse uma sedução da preguiça para a pessoa se acomodar. E o resultado disso pode se refletir em questões físicas,
questões emocionais, questões financeiras. O preguiçoso não vive a capacidade que Deus lhe deu para produzir, viver dignamente, viver criativamente. Ao invés de ele poder ajudar pessoas, ele acaba vivendo às custas dela. O preguiçoso, ele está a um passo da mendicância. Seguindo com a leitura, vamos para a advertência contra a maldade, dos versos 12 ao 19. E o autor escreve: perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente, de um momento para outro. Ficará irremediavelmente arruinado. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: os olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Infelizmente, existem pessoas que não conseguem criar vínculos afetivos sólidos, não compreendem os gestos e intenções da doação sem recompensa. Essas pessoas olham para as relações saudáveis e amigáveis e se incomodam com a naturalidade com que os relacionamentos acontecem e como esses vínculos são sustentados sem cobranças. Infelizmente, suas dificuldades interpessoais as impacientam. Quando percebem bons relacionamentos dos outros, fica notória a sua fragilidade de amar. E aí, criam nas suas mentes falsas ideias, falsas imagens e as levam, às vezes, até mesmo a mentir, mas o fato é que geram intrigas entre essas pessoas que praticam o bem. A dureza do coração não permite que a pessoa que tem esse tipo de postura enxergue o que é verdadeiro. E aí, nós lemos qual é o resultado. Infelizmente, cairá em desgraça total. O verso diz: por isso a sua destruição virá repentinamente, de um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. O causador de intrigas nega o caráter divino. Essa é a conclusão que nós temos aqui nesse trecho de advertência contra a maldade. Nós vamos avançar na leitura dos versos 20 em diante, que diz sobre advertência contra o adultério. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreze o ladrão, quando faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará. Porque o ciúme desperta o furor do marido, ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos.
Essas advertências registradas pelo autor nos ensinam como pais que devemos usar palavras que comunicam valores justos e verdadeiros aos nossos filhos, porque dessa maneira eles seguirão no caminho que os conduz à segurança. Esse é o nosso papel como líderes responsáveis, pais, mães, discipuladores, mestres. Grande é a nossa responsabilidade: ensinar aos nossos com sabedoria para que eles apliquem com discernimento e entendimento ao longo da sua jornada todos os nossos ensinos. É a boa instrução que servirá como um guia fundamental para a tomada de decisão, para respeitar o próximo e não tomar para si o que é do outro, e evita-se dessa forma conflitos e graves consequências. Esses ensinos também nos levam a ter estratégias que toda essa semente de sabedoria produza frutos de discernimento para nós. Discernimento de tempo, discernimento de ambiente, discernimento de pessoas. Como diz no próprio texto, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Deus nos abençoe. Nos vemos na próxima leitura.